Quantos foram alcançados pelo bom pastor aqui? Oh, glória! Nós vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é 15. E o versículo vamos ler a partir do versículo 17. Vamos ler a partir já do versículo 25 até o 32. Vamos ler a parte final, porque eu quero tratar a conclusão, o foco da palavra hoje é em relação a um dos personagens desse texto de Lucas, capítulo de número 15. Lucas 15, 25 diz: e o seu filho mais velho estava onde? No campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha sido perdido e foi achado. Aleluia. Eu queria ler com você o 32 de novo. Coloca aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Senhor, nós oramos mais uma vez. Queremos, aleluia, aleluia, dizer que nós estamos diante da santa e poderosa palavra do Senhor. Palavra viva, eficaz, mais penetrante que uma espada aguda de 2 fios, porque ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Pai, que esta noite o Senhor venha falar conosco, não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Eu me coloco à disposição do Senhor para transmitir aquilo que tem chegado ao meu coração, à minha mente. Senhor, abra as portas mesmo da palavra e ajude-nos a compartilharmos aquilo que o Senhor tem nos revelado através do seu Espírito. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, pudesse manter a sua Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo de número 15.
Se você pudesse ver daqui como está linda a igreja, né? Cheia, né? Muito bom isso, num culto de terça-feira, vermos a casa do Senhor cheia de irmãos que vieram para ouvir a palavra do Senhor. E estamos atingindo também aí dezenas de outras pessoas. Meus irmãos, eu confesso para vocês que o foco, o desejo do meu coração, o que está fervendo no meu coração, é compartilhar com vocês algo em relação ao um dos personagens desse texto do capítulo de número 15. O capítulo de número 15, ele tem 32 versículos, mas ele conta três histórias diferentes. E é interessante que nessas três histórias que tem neste capítulo de número 15, três parábolas, a palavra-chave aqui, a palavra que salta, é a palavra alegria. É interessante isso, é a palavra alegria. Disse o pastor e escritor e grande servo do Senhor C.S. Lewis, que no céu a alegria é um assunto sério. Olha que chique. No céu a alegria é um assunto sério. Parece um contraste, né? Se alegria não tem a ver muito com sério, mas sério no sentido de levar a sério. C.S. Lewis diz que a palavra alegria no céu é um assunto sério. Mas antes de entrar, porque nós temos um tempo disponível, antes de entrar no capítulo 15, mas eu quero que você acompanhe o meu raciocínio, eu quero ser prático, quero ser simples com a ajuda do Espírito Santo. Vamos relembrar que o Evangelho de Lucas é um evangelho que me encanta, assim como os outros, mas ele tem algumas peculiaridades. Dentre as peculiaridades, o escritor do livro de Lucas é o mesmo escritor do livro de Atos. A prova é que no capítulo 1, ele faz uma declaração dizendo, Lucas, ele é historiador, é o único escritor da Bíblia que não era judeu, era grego, né, de grego. A sua profissão era médico, né, nós sabemos disso. E ele era um historiador, ele escreveu para os gregos, e ele mostra Jesus como sendo o homem perfeito, né? Interessante que ele mostra Jesus, presta atenção nisso, hein? Se você tiver um papelinho, uma caneta, anota, né? Três coisas que o crente precisa ter. 3B, né? É Bíblia, bloco e bique, né? Três coisas: Bíblia, bloco e bique, né? Uma Bíblia, um bloco e uma bique, uma caneta bique, né? Ou outra caneta. Não vou fazer propaganda da bique, né? Mas é uma boa caneta, né? Muito bem. Então, se você quiser anotar alguma coisa, tem gente que não esquenta a cabeça de anotar, mas minha Bíblia é toda riscada, é cheia de papelinho, entendeu? Por isso que Deus me dá uma capacidade assim de fixar as coisas, porque aquilo que você escreve, você fixa melhor. Então, vamos lá, vamos voltar ao raciocínio. Lucas é médico, é historiador, escreveu para os gregos, ok? Ele mostra Jesus como sendo o homem perfeito, e é interessante que ele mostra Jesus tomando a nossa natureza, exceto o pecado. Ele mostra Jesus homem, exceto Jesus pecando, porque é impossível Deus pecar, porque a sua natureza, um dos atributos de Deus é a santidade. Achei até que vocês iam falar um amém, mas larga para lá. Tudo bem. Ele mostra Jesus orando 11 vezes. Olha que curiosidade. Mostra Jesus orando 11 vezes no Evangelho de Lucas. Ele diz o seguinte: tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Porque ele não foi contemporâneo de Jesus. Ele escreveu esse livro aproximadamente no ano 60 depois de Cristo, 27 anos depois que Jesus tinha voltado para o céu. Então ele diz, o capítulo 1, ele diz: olha, eu empreendi muito, eu lutei muito, eu batalhei muito para colocar a narração dos fatos que entre nós cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Isto é, quem contou essa história para eu replicá-la foi gente que esteve com Jesus.
Olha a segurança que ele faz. No versículo 3 ele diz: pareceu-me também a mim conveniente transcrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo. Você sabe que esta palavra Teófilo aqui é um amigo seu, possivelmente um patrocinador do seu ministério. E quando a gente abre em Lucas, em Atos capítulo 1, versículo 1, olha o que está escrito em Atos 1 e 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então ele está dando a introdução do Evangelho de Lucas e dizendo: Teófilo, eu botei isso tudo em ordem, eu organizei isso tudo aqui, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado. Isto é, Teófilo, você pediu isso, eu organizei, recebi daqueles que presenciaram, e agora eu vou registrar aqui. E depois, quando chega em Atos, ele diz: olha, Teófilo, eu escrevi o primeiro tratado, o Evangelho de Lucas, acerca do que Jesus começou a fazer e a ensinar. E agora eu vou registrar a história, não de Jesus, mas a história da igreja daqui para frente. Entendeu? Então é como se Atos fosse uma continuação do Evangelho de Lucas. Quem pegou, diga amém. Muito bem. Então ele mostra Jesus orando 11 vezes, mas tem um detalhe no Evangelho de Lucas: ele tem 5 poemas, ele tem 20 milagres e ele tem 32 parábolas. Olha que coisa interessante. Ele mostra Jesus contando estas parábolas, 32 parábolas, esse Evangelho de Lucas. E uma coisa que me encanta também no Evangelho de Lucas é que ele registra o encontro do anjo que chegou e conversou com Zacarias, né? Ó Zacarias, a sua mulher Isabel vai ficar grávida, e o menino vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, que era o João Batista. Aí eu gosto da sequência, porque Lucas vai falando desse negócio da presença do Espírito Santo no seu livro. À medida que eu for falando, se você ficar alegrinho, você dá um amém. Se não ficar alegrinho, não sentir nada, continua calado. Mas veja assim: então eu vejo o Espírito Santo descendo sobre Maria para colocar a semente. Eu vejo o Espírito Santo em Jesus, a semente. Daí a pouco a Maria e Jesus, semente no ventre, vai na casa da Isabel. O João Batista arrepia, cheio do Espírito Santo na barriga do Isabel. Daí a pouco o texto diz que a Isabel também foi cheia do Espírito Santo. Daí a pouco o texto diz que o Zacarias, marido de Isabel, foi cheio do Espírito Santo. Logo na frente diz que o Simeão foi cheio do Espírito Santo. Daí a pouco está dizendo que a Ana está lá no templo, possivelmente cheia do Espírito Santo. Daí a pouco Lucas registra que Jesus nasce cheio do Espírito Santo, vai para o deserto. Daí a pouco, cheio do Espírito Santo, volta do deserto. E daí a pouco vai falando tanto de Jesus cheio do Espírito Santo, que os últimos versículos do livro de Lucas, capítulo 24, ele diz as palavras de Jesus: vão para a cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. Aí quando chega em Atos capítulo 1, ele registra dizendo: vão para a cidade de Jerusalém de novo, até que sejais revestidos do Espírito Santo. E no capítulo 2 o Lucas registra a descida do Espírito Santo. Que coisa linda isso, irmãos. Eu estou empolgado com isso aqui. E o que me encanta é que ele escreveu o livro História da igreja. E ontem eu dava uma palavra num lugar e eu dizia que, vocês já sabem o que eu vou falar, que o livro de Atos é o livro do Novo Testamento que não tem a palavra amém no final. Atos 28, 31. E Paulo ficou na sua própria casa pregando o reino de Deus, ensinando com liberdade pertencente ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Ponto. Mateus tem amém, Marcos tem amém, Lucas tem amém, João tem amém, Romanos tem amém, Coríntios tem amém de novo, 2 de Coríntios, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago não tem, pula, Pedro, João, Judas e Apocalipse, tudo tem amém, não tem o Atos. Por quê? A história da igreja não terminou em Atos 28, 31. A história continua sendo escrita. Cada culto é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. Cada crente batizado com o Espírito Santo é mais um versículo para o livro dos Atos da igreja. Cada batismo nas águas é mais um versículo para o livro dos Atos.
Eu sei que você está alegrinho, mas agora eu vou falar um negócio muito sério aqui. Eu queria que você pegasse. Só que a Bíblia, ela não é como o Guinness Book. O Guinness Book fala dos grandes feitos das pessoas. O maior queijo Minas está no Guinness Book. Ipanema. Quem levantou o maior peso, o maior velocista, quem chega primeiro. Entendeu? O mais inteligente, o mais não sei quem, o The Flash, o que corre muito, sei lá, os melhores. Quando o camarada é o the best, né, no inglês, é o melhor, ele vai para o Guinness Book. O Michael Phelps, que ganhou 7 medalhas de ouro lá uma vez nas Olimpíadas, lá no United States of America. Só que a Bíblia é diferente. A Bíblia não é como o Guinness Book, porque o Guinness Book só conta os grandes feitos. A Bíblia fala que Davi matou Golias, sim ou não? Mas fala que ele pecou com Batseba. Porque a Bíblia não veio para contar história de gente perfeita. A Bíblia veio para mostrar que há um Deus fiel, que aplica justiça, mas é cheio de misericórdia. Agora eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó, todo mundo, por favor. Por que você está falando isso? Porque o livro de Atos dos Apóstolos é o livro dos Atos da Igreja. Ele poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, de Atos somente, ou Atos da Igreja. Poderia ser chamado, porque ele é o livro da história da igreja. Só que é o seguinte, o livro de Atos é um livro maravilhoso, que conta a história da igreja. Mas não deixou de incluir lá o Ananias e o Safira. Não deixou de incluir lá a briga do Barnabé e do Saulo. Não deixou de incluir lá a confusão que teve lá em Jerusalém para ajeitar as coisas naquela convenção de Atos 15. Isto quer dizer que a Bíblia é tão fiel que ela registra os versículos dos aplausos, mas das falhas. Aí eu vou julgar para cima de vocês e para cima de mim. Qual o versículo que está sendo registrado da minha história? Um crente fiel que adora a Deus ou um murmurador? Um crente fiel que não perdoa ninguém e acha que é justo e os outros não merecem o céu? Ou ele acha que todo mundo depende da misericórdia de Deus? Está escrevendo o nosso versículo lá, no dia tal, o meu servo tal foi no culto, o meu servo tal. A nossa história está sendo escrita e um dia vai abrir o livro das nossas obras. Mente aqui, mas não mente lá em cima. Engana aqui, mas não engana lá em cima. A palavra de Deus é reta. No Salmo 101 diz: o que usa de engano não fica dentro da minha casa. É, pastor, fulano está aí. Vai ficando, para ver o que vai dar. Não, engana aqui, engana ali, vai não sei o que, enrola um aqui, enrola um ali. Daí a pouco, Deus... O Lucas registra que o Espírito Santo tomava conta da igreja. Disse o Espírito Santo a Pedro: por que enganou seu coração, encheu Satanás seu coração, Ananias? Mostrou o pecado, sim ou não? Mas em Atos 13 está escrito assim: disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Então o mesmo Espírito Santo que revela pecado é o mesmo Espírito Santo que chama homens e mulheres para a obra. Olha que chique esse negócio da história da igreja. Então, que tipo de registro eu estou levando para o livro dos Atos da igreja? Eu acho isso aqui um pouquinho forte, quem não? Sentiu seu semblante caindo assim ou não? Quem está aqui comigo, diga amém. Então acorda, vamos lá, porque o negócio quem está cansado sou eu, vamos lá. Muito bem, então esse doutor Lucas aqui, o médico, colega do Lucas daqui também, né? E tal, ele vai registrando, irmãos. Outro dia o pastor Simar falou a genealogia de trás para frente, de frente para trás, pastor, que eu queria ter uma cabeça que o senhor tem. Meu Deus do céu. A genealogia de Mateus é uma, a genealogia de Lucas vai até Adão, não é verdade? De Adão, Deus. O Mateus já é de trás para frente, né? De trás para frente. Um registrou até José, o Mateus, e o Lucas registrou até Adão. Ele foi até Adão. Adão de Deus, né? Quer dizer, chegou em Adão,
bateu em Deus, porque foi Deus que fez. Mas o homem veio do macaco. Bom, a Bíblia diz que veio e foi Deus que fez. Então, eu vou ficar com a Bíblia, não vou ficar com o Charles Darwin, não. Não é verdade? E ele aí vai registrando esses negócios maravilhosos. Ele vai falando que Jesus é o Senhor do sábado, Sermão da Montanha, e vai contando as parábolas mais antigamente, que eles brincavam que era parabola, né? Diz que Jesus era contra o futebol, porque ele falou parabola, né? E tal. Então é o seguinte... mas é brincadeira, mas vamos lá. Então é o seguinte, quando chega no capítulo 15, o que eu estava pensando hoje, como é que surgiu a ideia destas 3 parábolas? Por quê? Porque no capítulo 15, versículo 1, que já entra na tela, veja bem o que acontece. Chegaram-se a ele todos os publicanos. Quem eram os publicanos? Os cobradores de impostos, os cobradores de impostos. Eles eram mal vistos ou bem vistos pela sociedade? Mal vistos pela sociedade, porque eles cobravam impostos em nome de Roma. Então chegou publicano e mais quem? Publicano e pecador. Tudo bem. Para fazer o que, irmãos? Para ouvir Jesus. Olha a turma que Jesus está reunido com ela. Vai gostar de gente ruim lá no Ipanema. Não é gostar da gente e atender a gente, parar para gente, para nós que somos tão falhos, irmãos. É o amor de Deus, é a graça que nos alcançou. Não, Alexandre, não é pastor Alexandre, mas escuta aqui, olha aí. Pararam para, quando eles estão lá publicando e pecadores para ouvir Jesus, o que aconteceu? Os fariseus e os escribas, quem eram os fariseus? Os responsáveis pela lei, e os escribas, os copistas das leis. Olha aqui para mim, o santo não comia sem lavar as mãos. Para beber uma aguinha, limpava o copo. Todo arrumadinho, todo esquinadinho, todo bonitinho, olhava e dizia: eu não sou aí como esse, não sou como ele aí, ó. Esse é o tipo do crente que se põe numa posição elevada e os outros ninguém presta para ele. Sabe como é que Jesus chamou essa turma? Chamou-os de raça de víboras, de cascavel, mas chamou-os de um outro negócio: sepulcros caiados. Bonitinho por fora, mas o coração cheio de mágoa. Não perdoa, não usa de misericórdia. Guarda a lei, mas não tem o princípio da lei, que era o amor. Aí chegaram com um monte de pedra na mão. Que tem pessoa que você vai conversar com ele, já está com um monte de pedra na mão. Ele não deixa você nem falar, ele já começa a te jogar pedra. Maravilha. Amém. Ela falou: maravilha, que culto gostoso. É isso aí. Não é maravilha a pedra na mão, não, né, Inês? Mas vamos lá. Quando esses fariseus chegaram com a pedra na mão, a Neide agora fez graça, né? Mas continua dando glória. Ela falou: que culto gostoso, amém. E coincidiu que eu falei da pedra na mão, não é verdade? Veja bem, ele chegou um monte de pedra na mão, os fariseus e os escribas. Para julgar em quem, irmão? Para julgar em quem? Julgar no Filho de Deus. O que eles falaram? Como é que este homem que diz que é Filho de Deus, que é Messias, recebe esse tipo de gente e ainda come com eles? As pedradas chovendo. Como é que esse Jesus, como é que esse povo fala que está perto de Jesus? Como é que ele pode? Não pode, eles não podem ficar perto de Jesus. Ei, irmão, esse negócio de definir quem pode ficar perto de Jesus e quem não pode é um negócio tão perigoso. Porque eu vou falar o que eu preguei umas vezes nos Gideões. Existe pessoa que eles são fiscais da porta do céu. Eu vou falar. Ele abre a porta no céu e fala assim: você entra, essa camisa preta aí pode entrar. Não, a camisa rosa não pode não. Camisa amarela pode. Não, a senhora pode, por causa eu vi aqui esse negócio do seu cabelo aqui, você pode entrar, entra. A senhora não pode não. Essa camisa vermelha aqui da Jéssica, da Érica aqui, ó, mostra o sangue de Jesus, não pode e tal. Essa aqui não pode. As pessoas são fiscais da porta do céu, quem entra e quem não entra. Deixa eu te dar uma notícia.
Quem é fiscal da porta do céu é esse livro aqui, ó. Aqui é que fala quem entra e quem não entra. Nós precisamos sair da porta do céu e ir para a porta do inferno. Como assim? Abrir os braços lá, se tem alguém querendo desviar, você fala, pelo amor de Deus, não desvia não. O inferno está aqui, eu estou aqui para te cercar, eu estou aqui para te segurar. Não eu estou fraco, mas nós vamos te ajudar. Eu estou passando uma luta, mas Jesus vai te levantar. Eu estou meio decepcionado, mas pode ser com o homem. Jesus não decepciona ninguém. Opa, eu estou sentindo graça aqui. Sabe quem é forte aqui? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus começou a tomar pancada. Aí sabe o que Jesus falou? Bom, versículo de número 3. Quando Jesus começou a tomar pancada, aí Jesus falou assim, eu vou contar para eles esta parábola. E aí Jesus começou a contar 3 parábolas. Quantas parábolas? Pastor Simar, há pouco tempo pregou isso aqui de forma tão profunda e tão inteligente. Eu gostei muito, pastor, quando o senhor ensinou. Quais são as 3 parábolas que nós temos no capítulo 15? A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Em um capítulo só, pastor Gerson, em um capítulo só. Algumas observações eu gostaria de fazer para vocês. 2 coisas foram perdidas longe. Uma foi perdida dentro de casa. Tem gente aprendendo e anotando, é isso que eu quero. 2 foram perdidas longe e uma dentro de casa. A ovelha foi para longe, o filho foi para longe, a dracma perdida dentro de casa. Perdida dentro de casa. 3 pessoas perderam. Primeiro, um pastor perdeu, uma mulher perdeu e um pai perdeu. O pastor perdeu uma ovelha, a mulher perdeu a dracma e o pai perdeu o filho. Escuta só o que eu vou te dizer. O pastor perdeu 1% do que ele tinha, porque de 100 ele perdeu uma ovelha. A mulher perdeu 10%, porque ela tinha 10, perdeu uma, ficou com 9. E o pai perdeu 50%, porque ele tinha 2, perdeu 1. Perdeu 1. É interessante, irmãos, que Charles Spurgeon diz uma coisa interessante. Eu estou com o livro do pastor Mateus Soares aqui, um grande amigo mandou para mim esse livro de presente, eu estava estudando aqui, que essas 3 parábolas, elas falam, irmãos, da trilogia, isto é, são 3 parábolas, uma trilogia. Ela diz o seguinte, são 3 pessoas que perdem, um pastor, uma mulher e um pai. Nessa trilogia ele compara que nós temos primeiro o pastor que perdeu, Jesus, o bom pastor, que foi atrás da ovelha perdida. Segundo, a mulher comparada ao Espírito Santo, que vasculha, que vai atrás, que busca, que fala. Aleluia. O Espírito Santo que não te deixa sossegado. Tem gente pensando em desviar e o Espírito Santo vai lá, não vai desviar, não vai conseguir ficar fora da igreja. É o Espírito Santo que vai atrás. Quem está sentindo a presença dele aqui? E o filho, aqui o pai que perdeu o filho, é o tipo do pai de Deus. Então o pastor, o Espírito Santo, o pastor Jesus, o Espírito Santo e o pai. O pastor Jesus atrás da ovelha. Eu achei tão interessante uma coisa aqui. Eu mandei uma foto pro Aloí. Está por aí, Aloí? Interessante. Que o texto diz que ele pegou a ovelha e colocou sobre os... Presta atenção que não foi sobre o ombro. Essa foto não fala alguma coisa especial com você, não? Me dá essa sacolinha sua aí, menino.
Uma coisa é eu colocar essa sacola no ombro aqui, né, e levar. Outra coisa, pegá-la e colocar aqui. No mínimo o Márcio vai fazer uma figurinha, mas não é de Deus não. Olha para cá, qual a diferença? Quando eu li isso aqui, me deu vontade de chorar, sabe? Porque uma ovelha aqui é uma coisa, mas uma ovelha no ombro, irmãos, e o pastor segurando as duas pernas. Você não sente esse amor de Deus, esse afago aqui, não? Colocou sobre os seus ombros. Feche os olhos um pouquinho, curve a sua fronte. Eu queria que você agradecesse a Deus, porque Ele não pôs você de um lado, Ele pôs você nos ombros, Ele te carregou até o santo do santo. Deixa eu dar 30 segundos. Eu estou vendo gente chorando, estou vendo gente adorando, e estou vendo gente que nem prestar atenção presta. Mas não tem problema não. Aquele que está sentindo o afago do sumo pastor aqui esta noite, eu queria que você reagisse de alguma forma. Um amém, um aleluia. Presta o seu culto a Deus, porque o pastor te pegou, te colocou nos ombros. Aleluia, 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 aleluia. Ele te pegou ferido, Ele te pegou sujo. Mantenha aquela foto aí, Eloí. Ele te pegou ferido, Ele te pegou sujo, Ele te pegou com fome, mas Ele disse: te achei. Pode continuar adorando, não tem problema não. Tem mais de 300 pessoas nos acompanhando pela internet. Oh, glória. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a mim, Deus, com seu sangue restaurou-me a Deus. Deixa eu te falar algo. Eu descobri hoje sobre a ovelha. Aleluia. Eu vou falar porque eu tenho certeza de que o Espírito de Deus me ilumina. Eu aprendi hoje que quando a ovelha foge e se perde, quando ela vê que ela está perdida, ela se assenta e fica desnorteada. Ela não sabe para onde ir. Aquele pastor, ele poderia ter ficado contente, porque ele tinha ainda 99. Mas ele deixa as 99, representando aqui os judeus, deixa tudo para lá e vai atrás apenas do publicano, que representa aquele que virou as costas para ele. Vou te falar uma coisa, eu queria que você reagisse de alguma forma. Com todo respeito, existem pessoas que não reagem à palavra, mas eu queria reagir, que você reagisse. Se tivesse só você neste globo terrestre,
Jesus tinha descido do céu por causa da sua vida. Oh, bendito seja para todo sempre o nome do Senhor Jesus. É interessante, irmãos, é interessante algumas coisas que eu marquei aqui, que eu estou compartilhando com você, que o outro detalhe interessante nessa história, na parábola, que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma. É interessante que ele quando ele acha esta ovelha, é interessante que esta ovelha se perdeu por não ter senso de direção. Você conhece alguém que perdeu a direção da vida? Ele não sabe para onde ele está indo. E existe uma frase interessante, que se o barco não sabe para qual porto está navegando, todos os ventos não lhe serão favoráveis. Se o barco não sabe para qual porto ele está indo, nenhum vento que assoprar vai ser favorável a ele. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Você que está aceitando Jesus, chegou agora, você que está caminhando, o seu alvo é o céu. Deixa quem quiser falar. Levanta a cabeça e olha para Jesus, o autor e o consumador da sua fé, porque é Ele que foi atrás de você. Agora, irmãos, o interessante aqui que eu gostaria de te dizer é um pouquinho sério o que eu vou te falar. Por quê? Aqui o pastor foi atrás da ovelha até encontrá-la, ok? Sim ou não? Enquanto ele não achou a ovelha, ele não voltou. Só que agora eu queria que o Aloírio colocasse para mim Mateus 18:13, que é um versículo que joga uma pequena dúvida aí, porque tem uma palavrinha de 2 letras apenas. E se porventura a acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Presta atenção. Lá em Lucas ele falou que foi atrás até achar. Agora que está dizendo se achar. Isso quer dizer que pode ter ovelha que não será encontrada. Porque de repente ela vai rejeitar, dar sinal de vida em relação ao pastor. Não é todo mundo que frequenta a igreja que vai ser salvo, não. Nós precisamos entender que, mesmo que aconteça caso de afastar-se, é necessário continuar respirando e dando sinal de vida, porque o pastor vai. Aleluia, 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 vai te encontrar. Repito pela 20ª vez: morar na garagem não me transforma num carro. Frequentar a igreja não me transforma num salvo. É preciso que eu entenda que o pastor está atrás, mas eu preciso também querer voltar para casa. Agora, um detalhe aqui, irmãos, que eu chamo a sua atenção, quando ele acha a ovelha, ele coloca sobre os ombros, porque eu não tinha prestado atenção nisso, que era um ombro, ele põe sobre os ombros, isto é, ele põe atrás, sobre os ombros, ok? Tem sentido isso aí? O que ele faz? Ele, agora, o texto registra 2 alegrias. Olha o que está escrito em Lucas 15, versículo 5. Está escrito assim: e achando-a, a põe sobre os seus ombros e cheio de júbilo. Então, primeira alegria, quando ele achou a ovelha. Não, quem pegou? Na hora que ele achou a ovelha, ele ficou alegre. Mas agora, o que está escrito no versículo de número... Deixa eu ver se é o versículo de número 6, por gentileza. Coloca o versículo de número 6. E chegando à sua casa, convoca os seus amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. 2 alegrias. Primeira, de ter encontrado, depois comemorando com as demais ovelhas.
E aí a turma dos desigrejados, que diz que pode servir a Deus sem ser membro de uma igreja, já cai por terra, porque aqui tem que comemorar junto com as 99 que estão sim. Ele diz, vai alegrar comigo. Não, eu não preciso de igreja. Você é membro do corpo de Cristo ou não? Ele não tem duas cabeças, ele é a cabeça da igreja, e o corpo dele é a igreja. Então vem para cá, torna-se membro e vamos comemorar, porque nós achamos ela estava perdida. Aqui a gente vai ter que estar junto. Duas alegrias, do pastor que achou e daqueles que a receberam para comemorar outra vez. Amém, irmão? Quem está comigo? Vamos parar ou vamos mais um bocadinho? Muito bem, vamos para a segunda parábola. Qual é? A primeira é da ovelha perdida, a segunda é da dracma perdida. Escute o que eu vou te dizer, porque é interessante isso aqui. A ovelha se perdeu porque ela estava sem norte, isto é, ela não tinha direcionamento, ela estava sem norte. Agora, a dracma se perdeu por descuido. Ela se perdeu por descuido. A ovelha perdeu porque estava sem norte. A moeda perdeu por falta de cuidado de alguém. Aí pesa sobre os ombros da igreja a responsabilidade de sentir falta daqueles que não estão vindo. Eu preciso olhar para mim, não é só eu, pastor, não, é para você também. Olha para a direita e para a esquerda, ver se está faltando alguém aqui. Hoje eu falei com uma crente, domingo você não veio. E eu falo com ele, por que você não foi ontem? Esses dias eu mandei para um irmão, ontem eu não te vi. Falei com ele, é verdade, pastor, não fui. O irmão falou comigo. É exatamente. Você está achando que você vai para o céu sozinho? Você tem que se preocupar com seus vizinhos lá, que você acha que eles nem merecem para o céu. Preocupa com eles, que eles merecem sim. Porque na realidade, se eu for para o céu, nem é porque eu mereço, é porque ele pagou o preço por mim. E outra coisa, se essa pessoa for para o céu, primeiro que o céu não é seu. Se você chegar lá, já é favor de Deus. Ainda vem querer falar quem vai para o céu. O céu é de Jesus. Eu estou lá de favor. Te ajudar eu posso. E você pode me ajudar. Perdeu. Aí, o que está dizendo? Que a mulher acende a candeia, mexe nos móveis, arreda para lá, arreda para cá, até encontrar. Vou repetir, até encontrar. Quando ela encontra, oh meu Deus do céu, coloca para mim em Lucas capítulo de 15, ainda versículo de número 8, que diz, e achando, versículo 9, pode colocar. Quando ela achou a moeda, o que ela fez? E achando o quê? A moeda, convoca quem? Amigas, vizinhos, vem cá menina, vem cá, vamos juntar todo mundo aqui. Para quê? O que vai ter na sua casa? A gente tem uma festa. Que festa que é? Achei a minha dracma. Mas o que você quer que eu vou lá fazer? Primeiro que eu fiquei muito alegre quando eu achei. Agora eu quero que vocês alegram comigo, porque tem uma festa aqui, porque a dracma estava perdida e eu encontrei essa dracma. Você já viu quantas vezes tem a palavra que é alegria? O pastor alegrou, os amigos do pastor alegraram, as ovelhas alegraram, a mulher da dracma alegrou, as vizinhas da mulher da dracma alegrou, todo mundo alegrou. O texto está cheio de alegria, porque, como é que eu falei com você, que C.S. Lewis disse? Esse negócio de alegria no céu é coisa séria. Agora, você pode falar um amém comigo depois que eu falar com você? Alguém já viu na Bíblia, quando um paralítico levanta, tem alegria no céu, sim ou não? Quando um cego é curado, alguém já ouviu que tem alegria no céu? Quando um morto ressuscita, alguém tem alegria no céu? Quando o mar abre, tem alegria no céu? A única vez que a Bíblia diz que há uma alegria no céu é quando um pecador se arrepende.
Ô glória, assim vos digo, 1, 2, 3, vamos lá, 1, 2, 3. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos imaginar, alguém arrepende, aceita Jesus, dizendo: hoje eu quero Jesus outra vez. Aí está dizendo que há alegria diante dos anjos, um anjo, alegria diante dos anjos de Deus. Imagina um anjo olhando para o outro e dizendo: imagina. Aí você me perguntaria: por que, pastor Jander, que há alegria no céu por um pecador que se arrepende? É os anjos olhando para o pai e para o filho, dizendo: valeu a pena. O sangue do Senhor está tendo efeito na vida dele, o sangue do Senhor está tendo efeito na vida dela. Aleluia, oh glória, oh glória. O sangue de Jesus continua tendo efeito ao longo da história. Bendito seja o nome do Senhor. Então a ovelha perdeu por falta de direção, a moeda se perdeu por falta de cuidado, mas o filho se perdeu por deliberação. Ele resolveu se perder. Aí agora então eu tenho outra parábola. Primeira parábola da ovelha perdida, segunda parábola da dracma perdida, terceira palavra do filho perdido. Sobre o filho eu não vou falar muito, porque ele é muito conhecido. Por quê? Você conhece a parábola. Chegou perto do pai e disse: eu quero que o senhor me dê a metade da herança, da herdade. Você sabe que toda a herança, ela é de praxe dividida após a morte, principalmente na cultura do Antigo Testamento. Era, o pai morre, né? Hoje em dia tem gente que fica torcendo para os velhinhos morrer por causa do... será que foi, né? Não, tinha que esperar morrer para dividir a herança. Mas ele resolveu. Irmãos, é uma parábola, mas eu posso imaginar Deus, Pai, aqui figurado, né? A humanidade virando as costas, e o pai dizendo: vai não, meu filho. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Você está triste? Agora eu vou te falar um negócio aqui. Essa aqui é séria. Então, tudo que eu estou falando aqui é sério. As duas parábolas que eu acabei de contar, quem foi atrás? O pastor e a mulher. Se não tivesse a terceira parábola, alguém poderia dizer que a salvação do homem ia depender só de Deus. Porque é o pastor que foi atrás e a mulher que foi atrás. Na parábola do filho, mostra que o pai está esperando, mas o filho teve que querer voltar. Isto quer dizer que a decisão do homem faz parte do projeto da salvação. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, porque as suas obras eram más. Então, depende de mim também ou não? O posicionamento, entendeu? Então o filho pródigo saiu. Muito bem, aí vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Esse menino vai embora, a gente conhece a história dele indo embora, entendeu? Você sabe que ele foi para longe com dinheiro, né? Com muito dinheiro. Quem está comigo aqui só olhando para mim, diga amém. Com muito dinheiro foi embora. E lá a Bíblia tem um versículo que ele diz que começou a gastar de que forma? Dissolutamente. Você consegue colocar esse versículo, que é o versículo de número desperdiçou, o 13. Você põe na NVI para me ver qual que é essa tradução? A NVI diz assim: muito bem, muito obrigado. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha, foi para uma região distante e lá despedaçou seus bens, vivendo que jeito?
Vivendo que jeito, irmãos? Vivendo que jeito? Desenfreadamente. Porque o homem, quando vira as costas para Deus, ele perde o freio. A ética, da moral, do temor. E ele vai mergulhando. E à medida que ele vai mergulhando, ele vai afundando. Só que, daí a pouco, termina o quê? O que acontece? Vem uma fome sobre aquela terra. E o dinheiro dele acabou, porque ele tinha gastado com as meretrizes. Apesar que quem falou que ele gastou com meretriz não foi Jesus, não foi o pai e nem foi ele, foi o irmão dele que comentou, ok? Mas tinha o WhatsApp para comunicar, tinha vídeo? Não, é porque ele julgou o irmão com aquilo que ele era capaz de fazer. Toda pessoa que julga o outro sem conhecer, é porque ele está botando para fora aquilo que ele é capaz de fazer. Isso aqui é forte, ok? Então o que acontece? Quando ele vê a situação, o negócio está meio estreito, né, irmão? Tem hora que eu vejo vocês com as carinhas assim, fica até meio com medo. Fico nada, eu tenho certeza que Deus está me dando a palavra. Vai lá. Amém, irmãos? Deus está aqui. Muito bem. O que acontece? Quando ele vê que ele perde tudo, o único emprego que ele conseguiu foi o quê? Tratando de porcos. A fome era tanto, irmãos, porque o mundo é terrível. Enquanto a pessoa tem beleza, enquanto a pessoa tem fama, enquanto a pessoa tem dinheiro, ele vai achando gente para abraçá-lo. O dia que ele entrar numa dificuldade, pode ficar tranquilo, ninguém atende o telefone dele mais, ninguém responde mensagem, é terrível. Por isso que não vale a pena sair de casa, por isso que não vale a pena sair da igreja. Mas eu estou passando luta. Melhor luta aqui dentro com ele perto de você, melhor luta dentro da casa do Pai. Oh glória, vou falar de novo. Melhor luta na casa do Pai, porque aqui tem a presença do Pai, tem o cuidado do Pai, tem o teto do Pai, o amparo do Pai e o amor do Pai. Quando ele viu que acabou tudo, o que ele faz? Ele olha para a sua situação. É interessante o versículo que diz que ele caindo em si. Caindo em si. O que é cair em si? É tipo assim, olha aqui. O que é cair em si? Onde é que eu vim parar? Que besteira que eu fiz. Irmãos, vou falar com você. Eu queria que você guardasse isso aqui. Eu estou falando com tanta convicção, como se Deus estivesse conversando com os filhos hoje aqui, incluindo eu. Existem 3 tipos de feridas. Essa chegou agora aqui. Ferida feita pelos inimigos. Inimigo fere mesmo. Inimigo fere. Segundo tipo de ferida. Ferida feita pelos amigos. Pessoas próximas podem nos ferir. Terceiro tipo de ferida. Ferida que nós mesmos nos ferimos. Quando nós não vigiamos e entramos em dificuldades por nossa conta e risco. Esse menino não foi ninguém que mandou ele embora. Ele quis ir. Agora a fatura chegou. Ele diz, caindo em si, quantos jornaleiros, ou quantos empregados, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão lá na casa dele, e eu, que estou longe, mas tem sangue real, estou longe, mas ainda tenho o DNA da casa. Não, vou repetir. Estou longe, mas ainda tem cheiro e jeito de andar do pai. Opa, estou sentindo graça aqui para falar isso aqui. Estou longe, mas ainda há um vínculo do coração. Vou repetir, ainda há um vínculo do coração. De vez em quando eu ainda sinto o cheiro da casa do pai, da roupa da cama da casa do pai, da comida da casa do pai. Pode desviar, mas lá fora ainda em algum momento vai sentir um gostinho de quando você adorava a Deus e servia a Ele.
Quantos jornaleiros da casa de meu pai tem fartura e eu aqui? Aí ele toma a mais linda decisão da vida dele. Está no versículo de número 18. Levantar-me-ei. Decisão própria. Alguém pode te aconselhar, mas a decisão é sua. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou programar, eu vou tudo na minha mente aqui, do jeitinho que eu vou falar. Quando eu chegar lá, eu vou falar assim: ó, pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor. E tem um detalhe, pai: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me considere como um dos teus empregados. Versículo de número 20. E levantando-se, ele disse: levantar-me-ei. Posso te falar um negocinho, não leva a mal não? Tem muita gente que fica só na vontade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, mas nunca sai do lugar. Ouve a palavra de Deus, Deus fala de novo, mas ele não toma decisão. Ele sabe que precisa levantar e voltar para a casa do pai, mas ele não faz aquilo ali, ele não levanta. Sabe que hora que você tem que levantar? Tem que tomar decisão e está molengando. Sabe o que você faz? 1, 2, 3, fui! Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Quem que viu o menino? Ele viu o pai ou o pai viu ele primeiro? O que está escrito aí, irmão? Foi o pai que viu o menino ou foi o menino que viu o pai? O pai que viu. Aí eu fico imaginando, minha cabeça, pastor Alexandre, viaja aqui, ó. Eu fico olhando assim, ele olhando e disse assim: não, mas ele não saiu com aquela roupa. A roupa estava limpinha quando ele foi? Espera aí, mas ele não estava com aquela barba? Ele não estava tão sujo? Mas será que é ele? Mas aí, olha aqui para mim, de acordo com o jeito de andar, ele falou: não, mas aquele passo tem vínculo comigo. O jeito de andar ainda parece comigo, tem a minha marca nele. Se eu fosse você, voava aqui esta noite, porque um dia você chegou aqui todo quebrado. Ele olhou e falou: é ele que está voltando, é ele que está voltando. E o texto diz que o pai viu, moveu-se de íntima compaixão com ele, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E aí eu vou utilizar novamente do texto que diz o seguinte, segundo um escritor chamado Simon Kistemacher, diz o seguinte: sugere que a atitude do pai, você viu que o pai correu para abraçá-lo, sim ou não? Sabe o que esse escritor e teólogo diz? Que o pai correu para abraçar antes que ele caísse de joelho para beijar os pés, porque o pai disse: quem beija, cai de joelho e beija os meus pés, é escravo. Eu vou abraçá-lo antes que ele caia de joelho. Aqui não vai cair com a boca no pó, não. É filho, vai ser abraçado, porque quem cai de joelho no chão é empregado, é servo. Aqui não, filho não. Eu saio daqui encantado com a Bíblia. Quantas vezes já pregamos sobre isso? Preciso terminar em 5 minutos. Olha para a tela. Continua aí, Eloy. Obrigado, Eloy. Continua aí. Volta para mim no 20. E levantando seu pai foi, teve compaixão, correndo, fez o que, irmão? Lançou ao... Imagina que abraço, irmão. Você acha que aquele menino estava cheiroso? Mas continuava sendo filho. Abraçou e beijou. Eu sei que tem filho aqui que nunca beijou o pai. Não era cultura de beijar o pai. Meus meninos me beijam. Toda hora que eu encontro com ele, beijou. Verso 21. E o filho disse: pai. Tudo que ele programou lá na terra, agora ele vai falar com o pai. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aleluia.
Mas o pai não argumentou com ele sobre a ideia dele ser empregado e não filho. O pai já gritou logo com os empregados e disse: ei, meus servos, ei, meus servos, vem cá, traz depressa a melhor roupa, traz depressa a melhor roupa e veste nele, traz o anel e põe na mão dele. 3, traz a sandália para os pés. 4, traz o bezerro. Agora presta atenção que não é traz um bezerro, porque um é artigo indefinido. Aí está dizendo traz o bezerro. Isto é, naquela casa, Emanuel, tinha um bezerro lá que o pai falava: pode engordar. Vamos matar esse hoje? Continua engordando. Não entendi ainda. Vamos matar o bezerro? Pode matar qualquer outro, menos este. Por quê? Esse é para o dia da festa. Que festa? O dia que ele voltar. Comamos e alegramos-nos. Quantas coisas esse menino ganhou? Me ajuda aí. Ganhou vestido, anel, sapato, bezerro. Mas o mais importante que ele ganhou não foi o anel, não foi a sandália, nem foi a roupa. O mais maravilhoso que ele já havia ganhado: o abraço e o beijo. Agora você vai prestar atenção na última palavra. Alegremo-nos, versículo de número 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Espera aí, o pastor achou a ovelha e ficou alegre, chamou gente para alegrar. A mulher da dracma achou a dracma, ficou alegre, chamou gente para comemorar. O pai achou o filho, alegrou, chamou gente para comemorar. Agora eu queria falar um negocinho com você. Fica triste não. O que está escrito no versículo de número 25? E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música, as danças, a festa, a alegria. Versículo de número 26, chamando o seu servo, perguntou: que barulho é esse aí? Que movimento é esse aí em casa aí? Aí o pessoal disse para ele o seguinte: ó, veio o teu irmão, qual que você está querendo falar? Aquele que pegou tudo e levou? É aquele que ficou muito tempo fora? É, aquele que gastou tudo que o meu pai tinha, que a parte dele? É exatamente ele. E o teu pai já matou o bezerro cevado, porque recebeu ele são e salvo. Menino do céu, se eu fosse você agora, ficava atento para esse negócio aqui, porque nesse capítulo está todo mundo alegre. Agora a tristeza chegou, porque o versículo aí 28, o que está dizendo? Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo estava com ele. Agora está com um bico desse tamanho aqui, ó, emburrado, dizendo: está todo mundo alegre, menos eu. Por quê? Porque esse teu filho voltou. Nem chamou ele de irmão, falou: esse teu filho voltou. Agora, irmão, a luta do pai não é só com o menino, não. Agora o pai tem que descer para ajudar a resolver o problema do filho emburrado que ficou em casa. O pai teve que sair e receber o filho, teve que sair para convencer o filho mais velho. Ambos os filhos agora estão dando trabalho para o pai. A diferença é que um deu trabalho ao pai porque abusou da misericórdia do pai. O outro estava dando trabalho para o pai porque não conhecia a misericórdia do pai. O que foi embora deu trabalho porque abusou da misericórdia. O que ficou em casa deu trabalho porque não experimentou a misericórdia. Aí eu vou concluir. Estou falando há 1 hora. Esse filho que ficou em casa, guarda o que eu vou te falar. O camarada está na igreja há 5, 10, 15, 20 anos. Não desfruta de nada que Deus tem. Fica por aí, caminhando. O dia que aparece alguém do mundo todo quebrado, todo detonado, aceita Jesus, vem, Jesus salva, limpa, dá um anelzinho novo,
sandalinha nova, vestidinho novo, faz uma festa, daí a pouco batiza com o Espírito Santo, daí a pouco está pregando, daí a pouco está cantando, e está todo mundo alegre. Olha a obra que Deus fez, olha o que Deus fez. Aí o parente do filho mais velho fica olhando, dizendo aqui: estou aqui há tanto tempo, nunca me viram, esse aí chegou agora. Aí eu queria falar algumas coisas que eu anotei hoje. Estava em casa, mas fora de casa. Todo mundo alegre, ele triste. Aí eu anotei: primeiro, estava em casa, mas não tinha comunhão. Número 2, estava em casa, mas não se sentia parte da casa, porque ele falou: eu estou aqui há tanto tempo, o Senhor nunca me deu um cabrito. Interessante, irmãos, que esse menino não ficou com raiva do pai dar uma roupa nova. Esse menino não ficou com raiva do pai dar um anel. Esse menino não ficou com raiva do pai dar uma sandália. Esse menino não ficou triste. Eu falei alegre ou triste? Esse menino não ficou triste porque o pai deu um anel. Esse menino não ficou triste porque o pai deu uma roupa. Esse menino não ficou triste porque o pai deu uma sandália. Esse menino não ficou triste porque o pai deu beijo e abraço. Esse menino ficou triste porque o pai deu o bezerro. Quem sabe ele era tipo daquele que diz assim: vai chegar a hora que esse bezerro aí vai ser a minha comemoração. Eu é que vou ser o motivo desta festa. Deixa eu te dizer, o motivo da festa é quem precisa de misericórdia. Você já foi alcançado pela graça. Aleluia, aleluia. Ele estava dentro, mas ele não sentia parte. 3, essa aqui é forte. Essa Deus saltou no meu coração quando eu ouvi isso aqui. Toda casa geralmente tem um muro, não é verdade? E eu escrevi aqui: o muro serve para 2 coisas. O muro serve para prisão, ou o muro serve para proteção. Esse menino aqui, ele não via a casa como proteção. Ele dizia: eu estou preso aqui, não posso sair e não aproveito nada. Mas eu quero te dizer que o muro, que são os limites para a sua vida espiritual, não são prisão, é proteção para a sua vida, para você ficar dentro da casa e desfrutar tudo que Deus tem para a sua vida. Ô irmão, que bom, 97% está pegando. Ô glória, ô glória. E aí eu vou terminar dizendo: em 4º lugar, ele não desfrutava das bênçãos da casa. Em 5º lugar, o irmão dele não era irmão. Ele virou para o pai e falou: este teu filho, não é meu irmão, é este teu filho. E aí eu vou falar uma coisa que mexeu muito comigo também. Ele sentia que ele tinha méritos, porque ele era filho. Eu mereço ter recebido o que eu não recebi. Ele tinha méritos, mas ele não tinha relacionamento. Ele não se relacionava. Aí eu termino dizendo para você, depois de 1h05 de palavra, demorei um pouquinho, eu sei que eu extrapolei um pouquinho no relógio, mas deixa eu te dizer algo aqui. Ele falou: esse teu filho. Aí sabe o que é que o pai falou com ele? Ô meu filho. Chamou ele de filho. Ô meu filho. Oh meu Deus, ele não considerou o irmão como irmão, não. Falou teu filho. O pai agora chama ele de filho e diz: ô filho, você está sempre aqui comigo, tudo que eu tenho aqui é seu. Eu vou falar se você sentir bem. Se não sentir, não tem problema não. Aqui a salvação é sua, a alegria é sua, o gozo é seu, o prazer é seu. A santificação você tem direito nela. Opa, porque a santificação não é um peso, a santificação é privilégio. Santificação não é peso, santificação é privilégio. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo é seu, dom de língua é seu, profecia é seu, revelação é seu. É tudo à disposição, está tudo aqui. Por que você não aproveita dessas coisas?
Pessoas estão na igreja há 5, 10, 15 anos, não busca aproveitar do que a casa tem, a despensa está cheia. E aí, ele diz assim: filho, tudo que eu tenho é teu. Agora coloca o último versículo para mim. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este meu filho, é assim que o pai falou? Você pode não considerar ele co-irmão, não, tá? Mas você vai ter que aceitar, porque eu sou pai seu e sou pai dele. Fica de pé. Dá um mi maior, Marquinhos. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Pediu o tom e cantei no outro, né, Marquinhos? Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és. E ainda que pastor, qual a lição que o senhor quis nos ensinar esta noite? O amor de Deus, que vai atrás da ovelha, que vai atrás da dracma, mas que não vai atrás do filho, mas espera ele voltar. Agora esta é a maior lição, crente. Essa eu quero que você preste atenção. Você que está aqui na casa do Senhor há muito tempo, servindo a Deus firminho, não fique igual o filho que ficou em casa, não, achando que quem está perto de você não merece. Aqui não são merecimentos, não são méritos, aqui é misericórdia. Pai, eu quero te dar graças pelo teu grande e infinito amor. Obrigado, Senhor. Que esta palavra fique gravada nos nossos corações e que levamos ela para nossa casa, no nome de Jesus, e possamos aplicar na nossa vida para a glória do teu nome. Vai. Tu és fiel, Senhor. Levante assim a sua mão comigo assim, e ainda que eu não mereço. Tem gente que não adora, né? Permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tem alguns irmãos na live perguntando que livro é esse, que eu tirei alguns pontos aqui. É do pastor Mateus Soares, um pastor, um grande amigo meu, um grande escritor, que eu quero trazê-lo aqui para pregar, se Deus quiser. A gente já está alinhando. O tema é Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus, ok? Mateus Soares, se você quiser adquirir, tem no Amazon, tem por aí nas internets da vida, tá bom? É uma bênção, vale a pena. Ele tem outros, né? O pastor